Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje eu quero te contar a minha história da meia-noite. E eu tenho certeza absoluta que o teu público vai gostar demais da minha história. É real. Então eu passo a contar, porque não é uma história curtinha não, Paulinho. Vamos a ela? Olha, quando eu soube que a minha querida prima Séries não viveria muito tempo, eu confesso, sabe, que eu fui tomada de uma emoção muito forte. Tanto que, sem exagero, eu chorei cerca de uma semana assim seguida. Séries era da família, mais disparada, a prima mais bonita. Impressionante como ela era linda, a pele alva, cabelos louros, anelados, olhos azuis. E diga-se de passagem, isso tudo fazia com que a Séries fosse completamente diferente de todos da nossa família. Uma vez que nós descendemos de negros. Nossa família, ela tem descendência negra. O mais claro do nosso clã era o famoso Moreno Jambo. E de repente, vem aquela menina linda e diferente de todos. Tudo se explica porque a minha tia Graça, a mais nova das irmãs da minha mãe, se casou com o tio Soren. Ele, o tio Soren, é um dinamarquês. Então ele veio para o Brasil ainda jovem, atuar no ramo de escolha de produtos para compra, uma vez que a Dinamarca importa de um tudo e transforma e vende. É o que eles fazem por lá. Ele mesmo, o tio Soren brincava que a Dinamarca era riquíssima, simplesmente comprando e revendendo. Então ele nos aconselhava a todos: olha, querem ficar ricos? Saibam comprar barato e vender caro. Essa matemática é infalível. Ele tinha razão, né? Mas o tio Soren, ele andou dando também os seus tropeços. Se ele era bem de vida, estava distante de ser um homem rico. Tanto que ele mesmo, ele falava que um dia ele ficou sem condições de voltar à Dinamarca e acabou ficando aqui em nosso país. Tio Soren já tinha 35 anos quando ele conheceu a tia Graça e com ela se casou. Tiveram 3 filhos, o Axel, o Jorgen e Séries. Os 2 meninos vieram morenos, mas a Séries, a minha prima, ela era diferente. A caçula, conforme eu disse, era linda e se parecia com um anjo. E quando eu soube que não viveria muito, nossa, eu não me conformava e também passei a sofrer muito. Séries tinha sido diagnosticada com uma doença de nome bastante complicado e que acomete 1 em cada 20 mil pessoas. Portanto, é uma doença rara. Chama-se osteogenese. Osteogenese imperfeita é a doença de Lobstein, uma doença conhecida pelas expressões ossos de vidro ou ossos de cristal. É uma condição rara do tecido conjuntivo de caráter genético e hereditário. Para que todos entendam melhor, a pessoa nasce com uma produção baixíssima de colágeno do tipo 1, que é fundamental para o fortalecimento ósseo. O nível da doença da minha prima Séries era do grau 3. E neste grau, a doença começa a se agravar logo após o nascimento da criança, sabe? Então a Séries, quando ela contava 6 aninhos de idade, até ali, coitadinha, ela não tinha vivido nada, porque jamais ela podia brincar como brincavam as outras crianças. Isso porque qualquer pequena queda ou batida poderia causar nas Séries
fraturas terríveis. Ceres praticamente não saía do seu quarto. O tio Soren, ele construiu um quarto especial para ela. As paredes revestidas por um material macio e a mesma coisa do piso. Ali naquele quarto era o mundo das Ceres. Tudo era feito de acordo com o tio Soren para proteger as Ceres. O que começava a gravar agora, que ela tinha completado 6 aninhos, é que os ossos do tórax, eles não cresciam. E aí começam a apertar os pulmões, o coraçãozinho, e não tinha o que fazer. Haveria um momento em que nem os pulmões e nem o coração iriam resistir. E quando esse momento chegasse, seria o fim. É uma tristeza saber disso, né? Como todos vocês sabem, o coração, ele fica no mediastino, exatamente no espaço entre os 2 pulmões. E não havendo espaço para os pulmões expandirem, obviamente que o coração também fica ali pressionado. Seria o fim da minha prima Ceres. A junta médica que estudava o caso dela e acompanhava a Ceres de perto, essa junta médica alertou meus tios que a qualquer momento, lamentavelmente, isso poderia acontecer. Então, eles deveriam estar preparados. Daí, quando a minha mãe me contou, eu sofri muito, mas sofri muito mesmo. E ainda mais que com a nossa tradição familiar, nós iríamos nos reunir na famosa noite natalina com a brincadeira tradicional do amigo secreto. Naquele ano, no sorteio, eu chorei mais ainda. Eu tirei justamente a minha prima Ceres. Tínhamos idades bem diferentes. Eu tinha 20 anos e ela tinha 6. Explica-se. Eu era a filha mais velha da irmã mais velha. E a Ceres, a caçula da tia Graça, a mais nova entre as irmãs. E ainda por cima, essa minha tia, a tia Graça, demorou a se casar. Mas apesar dessa diferença, nossa ligação era bastante estreita. Sei lá, eu tinha tanto amor por ela, sabe? Às vezes eu tinha vontade que Ceres fosse minha filha. Vocês acreditam nisso? Eu queria que ela fosse minha filha, de tanto que eu gostava dela. Eu misturei aqueles sentimentos quando vi que no sorteio eu tirei o seu nome. Primeiro eu fiquei feliz, porque ela era a minha amiga oculta. Fiquei feliz por isso, e eu gostava tanto dela. E ao mesmo tempo eu fiquei triste, porque aquele poderia ser o último Natal da minha priminha Ceres. Na caixinha de dicas de presentes, eu soube que Ceres queria ganhar um perfume. O nome desse perfume, Lily Essence, de O Boticário. Dica de ouro, né? Aí eu fui atrás e comprei esse presente. Embora me causasse estranheza a escolha de um perfume e não de um brinquedo como era comum, especialmente quando se tem 6 anos de idade. Mas Ceres, ela era diferente em tudo, até que chegou a famosa noite de Natal. E começamos a brincadeira das entregas dos presentes por volta de umas 8 horas da noite. E eu me ofereci para ser a primeira. E depois de falar coisas verdadeiras e que de fato eu sentia por ela, eu revelei. Então, gente, acho que todo mundo aqui já sabe. A minha amiga secreta é a minha amada prima Ceres. Ela abriu o seu lindo sorriso
E ela me olhou com tanta ternura, tanto, que quando eu fui lhe entregar o presente, ela me falou: eu não sei porquê, Lívia, mas eu tinha certeza que era você, a minha amiga secreta esse ano. Eu tinha certeza. E na sequência, ela revelou quem ela tinha tirado. Ela tinha tirado o tio Vini. E aí, a brincadeira do amigo secreto teve a sua sequência. Até que eu recebi o meu presente. Um pijama que eu tinha solicitado na caixinha de pedidos. Terminada a entrega, começaríamos a nossa ceia. Mas a Ceres me chamou. E quando eu vi, ela tinha aberto o presente e falou: Lívia, eu faço questão de borrifar esse perfume em você. Ele é a coisa mais gostosa do mundo e ele tem cheiro dos lírios dos campos. E falando isso, eu recebi aquela borrifada de um perfume delicioso, mas aquele aroma se impregnou em mim, nas minhas narinas e de um jeito que não saíram mais. E sem contar que a Ceres, ela me disse uma coisa que me impressionou. Ela jamais havia estado num campo de lírios. Como é que ela sabia desse cheiro? Estranho, né? Tudo de fato muito estranho. Ou melhor, tudo muito envolto a mistérios. São coisas que a gente não consegue explicar. Mas, ceia realizada, quando eu fui embora, que eu me deitei, eu ainda tinha nas narinas o aroma daquele perfume adorável. No dia seguinte, houve o famoso almoço de Natal, repeteco dos pratos da ceia, assim, tudo normal, como em toda a família. Tudo legal. E assim, o tempo passou. Passou. Mas não passou tanto. Até que nós chegamos a 3 de fevereiro do ano seguinte. E nesse dia foi que tudo aconteceu. Eu fui me deitar e acordei coisa de umas 2 horas depois com o cheiro do perfume Lili. Sabe, mas muito presente aquele cheiro. Meu Deus, de onde vinha aquele aroma? Na hora foi impossível não me lembrar da minha priminha Ceres. Até porque, como continuei deitada, insistindo em dormir, ela me apareceu no sonho. E no sonho, olha o sonho que eu tive. A Ceres vinha, se juntava a um monte de outras crianças, e aí ela falava para mim: Lívia, olha, agora eu posso correr. Veja, eu agora posso até voar, Lívia. E nessa hora, de fato, ela voou no sonho e continuou falando comigo: Lívia, eu tô feliz agora, feliz e livre. Eu agora posso voar, Lívia. Tô feliz e livre. Eu fiquei assim emocionada no sonho e eu acordei em seguida. E acordei e o aroma do perfume Lili no ar, muito presente. Lágrimas teimosas escorriam do canto dos meus olhos. Eu pensei comigo: meu Deus, isso não é normal. Não é normal. O cheiro do perfume que eu dei para ela está aqui. E esse sonho que eu tive com ela, não, isso não é normal. Alguma coisa estaria acontecendo com as Ceres. Então eu fui chamar a minha mãe no quarto vizinho ao meu. E quando eu ia contar para ela o que tinha acontecido comigo, o telefone tocou. Eu já estava preparada. Sinceramente, já. Porque no telefone
Era a tia Graça em prantos, avisando que a Séries havia acabado de falecer. Foi um grande golpe. Apesar de todos os avisos e preparos sobre a sua morte, sabe? A família inteira vinha sendo preparada para aquilo. Ainda assim, foi muito dolorido. Foi muito difícil para todos nós naquele momento. E uma coisa se tornou certa para mim. Naquele instante, se tornou muito certa para mim. A ligação espiritual que eu tinha com as Séries. O cheiro do perfume. O sonho. Eu fui avisada da sua morte por ela própria, sabe? Eu fui avisada. Foi tudo tão triste. O velório, o sepultamento. Por mais que a família estivesse preparada, o coração da gente doía de uma maneira bem profunda. Profunda mesmo. Passados uns 3 meses do sepultamento das Séries, eu fui na casa da tia Graça e comecei uma conversa bastante delicada com ela. Ô tia Graça, eu queria fazer um pedido assim para a senhora sobre as coisas que pertenciam às Séries. O que, Lívia? Pode falar, minha filha. Tia, o perfume que eu dei para ela de amigo secreto, o Lily, que ela tanto me pediu, quer dizer, ela pedia para aquele ou para aquela que a havia tirado como amiga oculta, que ela queria esse perfume, o Lily, e ela me pediu tanto. A senhora me daria esse perfume, tia? Eu falei assim e fiquei esperando uma resposta da minha tia Graça. A minha tia ficou parada, olhando assim pro nada. Parecia se ligar em alguma coisa para poder me dar uma resposta. E eu fiquei naquela expectativa de ouvi-la. E ela conversou comigo. Oh, minha amada sobrinha. Lívia, minha amada sobrinha, você vai me entender. Olha, eu dou qualquer coisa dela para você. Qualquer coisa dela. O que você pedir, eu dou. Mas esse perfume em especial, você me perdoa, filha, esse eu não posso te dar. Ela usava todos os dias esse perfume, você entende? Esse era o cheirinho característico dela. E quando bate a saudade, o que eu faço? Eu corro até o quarto dela, aí eu abraço o vidro de perfume e borrifo um pouquinho do perfume em mim, pois é esse cheiro que me faz me sentir melhor. Você entende, filha? Você entende, minha sobrinha amada? Então, olha, pode pedir dela o que você quiser que eu te dou. Mas esse perfume que eu sei que você deu a ela com tanto carinho, com tanto amor, esse eu não posso te dar. Você entende? Eu sei que eu até poderia comprar um outro semelhante, mas eu quero justamente esse que pertenceu a ela e que foi você mesmo que deu de presente para ela. Você me entende, Lívia? E como não entender? Era uma mãe que havia perdido a filha. Verdade, eu de fato senti uma ligação do aroma do perfume entre mim e as Séries, mas eu nem podia dizer isso para minha tia, tão sofrida ainda naquele momento. Pois se eu já sofria, imagine o que sofria a mãe, né? Minha tia. Mas mesmo não tendo o vidro de perfume comigo, eu começo a notar qualquer grande acontecimento na minha vida, o aroma daquele perfume de Lily invadia as minhas narinas. E foi assim que aconteceu no dia do meu casamento com Caio. Isso se deu 2 anos e meio depois da morte da minha querida Priminha. Eu vestida de noiva,
à porta da igreja, um buquê de rosas nas mãos. Antes que a grande porta do templo se abrisse, eis que o aroma inconfundível do perfume Lily invade novamente as minhas narinas. Nessa hora, eu fechei os olhos e senti que a Ceres estava ali comigo. Eu senti ela comigo. Senti a presença da minha prima. Ela estava ali. Eu entendi tudo, tanto que eu falei baixinho. Sabe aquele instante que a noiva fica do lado de fora da igreja, ainda com a porta fechada e todo mundo na expectativa dela entrar? Foi exatamente nesse momento. Então eu fiz um sinal para a moça que comandava a cerimônia para que ela esperasse um pouquinho. E aí eu falei baixinho para que eu mesmo ouvisse. Ceres, minha prima amada, eu sei e sinto que você está aqui. Estou sentindo a sua presença. Seja bem-vinda. E você pode também entrar comigo na igreja. Você entendeu, Ceres? Você pode entrar comigo na igreja. Eu terei grande honra em tê-la comigo, entrando na igreja. Tudo bem? Foi quando eu fiz o sinal para a cerimonialista e ela deu andamento à cerimônia. A porta da igreja se abriu e começou a tocar. Aquela música tão linda. A igreja inteira me olhava. Teve gente que disse que eu fiquei tão linda vestida de noiva. Mas nessa hora, eu sentia que eu tinha de fato um brilho especial. Porque durante todo o trajeto, a cada passo que eu dava naquele corredor enfeitado, Ceres, a minha prima, dava o passo comigo. Ela estava presente. Porque o cheiro do perfume, o Lily, não me deixou um segundo sequer durante todo aquele trajeto até o altar. Eu me sentia acompanhada. Embora eu estivesse entrando sozinha, uma vez que a daminha e o pajem já tinham entrado antes de mim, jogando pétalas de rosas pelo caminho, e depois eles ficaram no altar, onde segurariam o meu buquê. Depois eles voltaram trazendo as alianças, lembrando que a daminha e o pajem eram sobrinha de Caio e meu sobrinho. A cerimônia do meu casamento foi simplesmente maravilhosa. No entanto, nesse dia ainda, eu viveria uma outra experiência sobrenatural e fortíssima, muito forte. Foi na hora da saída da noiva da igreja. Nessa hora, a daminha e o pajem saíram à frente dos noivos. Só que no que eu olhei, eu vi 3 crianças. Eu vi 3. Até agora eu me emociono, sabe? Até nesse instante agora eu me emociono ao me lembrar da cena. Eu vi o pajem, a daminha, o Rodrigo e a Alessandra, nossos sobrinhos. E eu vi a terceira criança. A terceira criança, ela ia à frente dos 2. Era ela. Eu a vi. Era a Ceres. Eu não vi o rosto dela, mas eu vi o seu corpinho, a sua altura, tudo dela. Ela vestida de branco, em contraste com o rosa da daminha,
E quando ela chegou à porta da igreja, ali eu não pude mais vê-la. Com cuidado eu perguntava para as pessoas: e então gostaram da saída da daminha e do pajem da igreja? Eu fazia essa pergunta só para eu ter a certeza se alguém mais teria visto a terceira criança, ou se aquele teria sido apenas um privilégio da minha parte. Mas como ninguém citava a terceira criança, ficou claro que foi uma aparição só mesmo para minha pessoa. Que privilégio meu! Que privilégio meu, minha prima! Portanto, o meu casamento foi inesquecível por tudo, mas principalmente por essa aparição. Isso tudo mexeu demais comigo. E depois eu me interessei em saber o significado de daminha e pajem. E o que eu descobri realmente foi muito bonito e forte. A função de seguir à frente, abrindo passagem de daminha e de pajem, é confundir e afastar os maus espíritos para que a noiva possa entrar e encantar todos os convidados da cerimônia. Olha que bonito. Isso na entrada da noiva à igreja. Só que depois, na saída, o significado é ainda mais profundo e forte. Por quê? Pajem e daminha vão limpando o caminho do casal para que o casal possa ser muito feliz dali para frente. E tudo isso ficou muito claro para mim. Tinha o Rodrigo e a Alessandra, mas havia também a minha prima Ceres. Ela participou da cerimônia de casamento e disso eu tenho a mais absoluta certeza. Eu a vi na hora da saída da igreja. E não seria essa a última vez. Um ano depois do meu casamento, quando a minha menstruação atrasou, antes que eu pensasse em qualquer exame, o aroma do perfume Lily bateu forte mais uma vez. E eu senti a presença da Ceres. E a associação foi imediata. Meu Deus, eu estou grávida. Na hora veio o aviso para mim. Você está grávida, Lívia, você está grávida. E aquele cheiro, aquele perfume, o Lily, a presença dela ali, eu tive certeza. Tanto que eu falei para o Caio na hora. Ele riu de feliz que ficou e perguntou: mas como você pode ter essa certeza, sendo que eu antes nunca havia engravidado? E eu retribuí com uma risadinha e falei para ele: é que eu já recebi o aviso. Eu já recebi o aviso. E o aviso eu sabia qual era. Fiz o exame apenas para confirmar, mas eu já sabia. Eu estava grávida. Dei à luz a um menino lindo, a quem demos o nome de Miguel. E tudo assim seguia. Até que naquele dia eu tive a prova mais forte de tudo o que me ligava a Ceres e ela a mim. Eu já estava grávida pela segunda vez e eu ainda nem sabia. Quando eu vinha dirigindo o meu carro, assim distraída, eu parei num farol. Eu pensava na vida, eu estava distraída, quando eu escutei aquele barulho fofo na janela da porta traseira do meu carro se quebrando. Fez aquele barulho fofo, sabe? Eles jogaram uma vela de motor que teve o efeito de uma bala de revólver. Rapidamente, como a janela se quebrou, houve abertura, eles enfiaram a mão destravando as portas em fração de segundos. Tinham 3 delinquentes dentro do meu carro. 2 no banco traseiro e 1 no banco do carona, banco da frente. E aí começou o horror. Eu estava dominada, completamente dominada. O do banco traseiro dizia portar um revólver que de vez em quando ele tocava com a ponta do cano na minha nuca e parecia inclusive ser o mais agressivo deles, dizendo que ele estava louco para estourar meus miolos. Ele era claro nisso.
O da frente, mais calmo, dizia que o que eles queriam era tudo que tivesse de valor no carro, que eu não escondesse absolutamente nada deles e que eu parasse num caixa eletrônico sem truques, sacasse o máximo de dinheiro que eu pudesse, e se eu fizesse tudo isso, ele iria poupar a minha vida, impedindo que o seu comparsa fizesse o que ele estava anunciando a toda hora que faria, ou seja, estourar os meus miolos. Era mais ou menos assim, um batia e o outro assoprava, um batia e o outro assoprava. Entreguei a bolsa e tudo que eu podia, e o celular também. Paramos no caixa eletrônico e o sujeito do banco traseiro ficou doido da vida, porque tudo que eu consegui sacar foram R$300. E ele dizia que não ia deixar uma dura, quer dizer, dura aquela que não tem dinheiro, né? Que não ia deixar uma dura viva, de jeito nenhum. Eu não vou deixar você vir, já que é dura, já que não tem dinheiro, tem que morrer. Era o que ele dizia. Ele decidiu que iria me matar e me pressionava a sacar mais dinheiro. Sacar mais dinheiro? Como? De que jeito? Eu não sabia como. Eu era um analfabeta nessa coisa de caixa eletrônico. E para me apavorar ainda mais, eles mandaram eu tocar o carro para um lugar ermo. De repente comecei a ver mato para tudo que é lado. E comecei a chorar ainda mais. Foi me batendo aquele desespero. Eu pensava comigo, meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus, eu vou morrer. O meu filhinho para criar, o meu marido para cuidar, a minha vida para ser tocada. Eu vou morrer. Foi batendo aquele desespero. E com o desespero vieram as lágrimas. Eu comecei a chorar ainda mais. E foi nessa hora, exatamente nessa hora, que eu me lembrei das séries, da minha priminha séries. Porque do nada veio aquele cheiro do perfume Lily de novo. O perfume invadiu o meu carro e as minhas narinas. Mas isso para mim. Era cheiro de perfume para mim. Mas para os meliantes, para os assaltantes, eles começaram a reclamar de ardor nos olhos e começaram a me acusar que eu havia usado spray de pimenta. Mas como que eu usei spray de pimenta se eu não saí do carro para nada? E eles não conseguiam abrir mais os olhos devido ao ardor. E começaram a se desesperar com esse ardor nos olhos. E depois aquele cheiro para eles começou a sufocá-los, do cheiro para eles do spray de pimenta que eu não tinha usado. Até que eles pedem para eu parar. Para a porcaria desse carro. Falaram outra coisa pesada que não dá para eu usar aqui. Para a porcaria desse carro. E eu parei. E desnorteados desceram os três do carro. E eu fiquei dentro e acelerei o carro e fui embora, fugi. Pude ir embora. Eu fui salvo. Nesse dia eu chorei muito com a minha família. E eu falei para todos sobre o acontecido. Foi quando a minha tia Graça compreendeu e me mandou o perfume que eu havia dado para Séries. Depois eu fiz uma investigação própria sobre aquele perfume do Boticário. E para criar esse perfume Lily, o Boticário resgatou, na tradição da perfumaria francesa, alguns métodos antigos de extração dos óleos essenciais. No caso dessa fragrância, o óleo da flor de lírios Stargazer. Daí, a Séries me falar do cheiro dos lírios nos campos. Vocês lembram? Quando ela disse isso a mim. Para a confecção deste perfume, eles usam uma técnica chamada enfleurage. É uma técnica que consiste em cobrir as flores com gordura. Nos dias atuais é gordura vegetal, mas na tradição era utilizada a gordura animal mesmo. Uma vez aplicada, coloca-se essa junção de gordura e flores sobre uma placa de vidro, repondo as pétalas das flores diversas vezes até que se obtenha o cheiro desejado. Difícil, né? Extrair essa fragrância.
Uma vez isso conseguido, essa junção é embebida em álcool e dissolvida. O resultado, após evaporação deste álcool, é o desejado óleo essencial. Para adaptar as formas tradicionais de produção para a realidade atual, pela primeira vez foi estabelecido o cultivo dos lírios, especialmente para a fabricação da fragrância. Sabe onde isso acontece? Na cidade de Olambra, que é tradicional polo floricultor no interior de São Paulo. A colheita vai lá de Olambra diretamente para a fábrica do Grupo Boticário, no Paraná. Quando as flores chegam ao complexo de O Boticário, o processo artesanal de extração do óleo essencial da flor já começa. Para embalar a luxuosa composição olfativa, o Boticário escolheu um frasco importado da França. Ele é quadrado e bastante pesado e com cavidades que lhe davam um aspecto ainda mais sofisticado. Me interessei pelo perfume, me interessei por tudo isso. E me interessei até em saber melhor sobre o mundo espiritual. E eu entendo que hoje essa minha prima é um espírito de luz, muito evoluído, que tem ajudado a muita gente, sabe? Não só a mim, mas a muita gente. E especialmente me ajuda nos momentos em que eu mais preciso. Eu sei que não é todo mundo que comunga dessa minha fé, mas se você acredita no que eu acredito, essa é a minha história. Mas se você não acredita, também o meu respeito a você. Explicação final. Essa minha história já foi apresentada. Eu solicitei ao Paulinho Boa Pessoa que a repetisse devido à proximidade com o Natal. Agradeço demais o carinho de vocês e espero que tenham gostado. Aquelas que já ouviram, peço desculpas, mas eu tenho a impressão de que muita gente na época não ouviu a minha história. E eu espero que tenham gostado. Sou a Lívia, conhecida como a Lívia do perfume Lily. Agradeço a atenção de todos e até a próxima, se Deus quiser.